Oi, gente, tudo bem? Vamos que vamos fazer uma revisão. Olhe, as questões foram produzidas por mim, tá? Vamos lá. Texto para as questões 1 a 15. A primeira questão. Lá, a sobrevivência está à mercê exclusiva da fisiologia. O acento grave está correto. Assinale a alternativa em que a crase acontece pelo mesmo motivo. Vejamos aqui. Nós temos uma locução prepositiva feminina. Professora, como é que a gente sabe? Veja, a mercê exclusiva da. A palavra exclusiva veio no meio da locução prepositiva. Olhe mesmo. A mercê, vou colocar aqui. A mercê da. Veja, primeiro, é uma locução porque tem mais de uma palavra. E veja que a última é uma preposição, tá? Para ser locução prepositiva, a última tem que ser, a última palavra tem que ser uma preposição. E a palavra mercê é feminina. Você não diz o mercê, tá? Então, isso é uma locução prepositiva feminina e a crase é obrigatória. E isso também é importante frisar que existem 3 casos em que não é necessário você olhar a regência. É quando houver uma locução prepositiva feminina, uma locução adverbial feminina, e locução conjuntiva feminina, que há apenas 2. A medida que, a proporção que indicam proporcionalidade, não é? Então, vamos lá. Chegamos, quem chega, chega a algum lugar, não é? Chegamos é um verbo intransitivo que pede a preposição a. O verbo chegar pede a preposição a. Luiz admite o artigo feminino. Lembrar que o primeiro que vai aparecer é a preposição, tá? Então, a elisão, a fusão de a mais a vai dar crase. A crase está correta, mas não é o mesmo motivo. Nem espaço para dúvida que nos levem. Leve, verbo transitivo indireto, neste contexto, pede, é bom sempre lembrar que os verbos podem mudar de transitividade, tá? Que nos levem, pede, levem a quê? Pede a preposição a. Angústia admite o artigo, não é? Correto, mas não é o mesmo motivo. Eu não fico à espera da felicidade. Veja, nós temos aqui uma locução prepositiva feminina. A última palavra é uma preposição, espera é uma palavra feminina, a espera, não é? Você não diz o espera, não é? Então, aqui, locução prepositiva feminina. Letra C, de conteúdo concurso. Começamos muito bem. Prefiro o sorriso espontâneo à alegria forçada. Veja bem, este verbo é verbo transitivo direto e indireto. Neste contexto, obrigatoriamente, toda vez ele não tem que apresentar os 2 complementos, tá? Mas, em geral, apresenta. Então, quem prefere, prefere algo. Prefere o quê? O sorriso espontâneo, objeto direto. A que? Veja, que como há um artigo aqui, por uma questão de paralelismo, foi colocado outro artigo aqui. Então, temos a preposição a, alegria é
feminino, A com A, crase. Correto. Não é a resposta, é a letra C, não é? Agora, veja bem. O verbo, eu poderia dizer assim: prefiro sorriso à alegria. Nesse caso, não haveria crase. Prefiro o quê? Sorriso, objeto direto. A quê? A alegria, objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Como não há o artigo aqui há apenas a preposição. Beleza? E lembrar que o verbo preferir, jamais você vai colocar prefiro sorriso do que alegria. Não é do que. Prefiro isto a aquilo. Outra coisa, quando usar o verbo preferir, também não precisa usar expressões de intensidade, porque o verbo preferir já denota a sua preferência, não é? Prefiro 1000 vezes sorriso. A gramática diz que é redundante, tá? Então, vejamos. A mulher saiu às pressas. Veja, isso aqui é uma locução adverbial feminina, tá? Então, letra C. 2. Assinale a alternativa cujo verbo tem a mesma regência do verbo haver. Lá a sobrevivência está à mercê exclusiva da fisiologia. A mercê, né? Dependente. Não há encruzilhadas, armadilhas, nem espaço para dúvidas. Este verbo aqui, ele é sinônimo de existir. Ele está indicando uma existência. E o verbo haver, quando é sinônimo de existir, ele é um verbo impessoal, portanto, ele tem que ficar sempre na terceira pessoa do singular, ele jamais pode ir para o plural nesse sentido, e quanto à transitividade, ele é verbo transitivo direto. Então, isso aqui é o quê? Objeto direto. Na letra A, diz assim: vivemos na ilusão de aprisioná-lo. Isso aqui é o quê? É um pronome oblíquo átono. Lembrar, os pronomes oblíquos átomos, o, a, os, as, quando essas palavrinhas forem pronomes oblíquos átomos, elas sempre vão substituir o quê? Um objeto direto. E quando o verbo terminar em RSZ, estes pronomes oblíquos tomam a forma de lo, lá, los, las. Então, sempre vai ser o quê? Objeto direto. Se o verbo terminar em som nasal, am, on, não é? Eles vão tomar a forma de nó, na, nós, nas. Então, tá dado. Isso aqui é verbo transitivo direto, isso aqui é objeto direto. Letra A. Estava dada a questão. Comparado aos ditames, comparado a quê? Verbo transitivo indireto. Isso aqui, objeto indireto. Veja a preposição. Mal pousa. Pousa onde? Em nosso espírito. Adjunto adverbial de lugar. Não é? Então, este verbo é o quê? Intransitivo. Se aparecer só adjunto adverbial ou adjuntos adverbiais, significa dizer que o verbo é intransitivo. Porque adjunto adverbial não é complemento verbal. Complemento verbal existem dois: objeto direto e objeto indireto. Não existem encruzilhadas. Quando a gente diz assim, não há encruzilhadas e não existem encruzilhadas, é o mesmo sentido. Não muda o sentido.
mas vai mudar as relações sintáticas. Por quê? Porque o verbo existir é um verbo pessoal. E ele apresenta sempre sujeito. Ele está aqui no plural para concordar com o seu sujeito. E quanto à sua transitividade, a sua predicação verbal, ele é um verbo intransitivo. Felicidade é pássaro. Verbo de ligação, temos aqui um predicativo do sujeito e aqui o sujeito. Toda vez que houver um verbo de ligação, obrigatoriamente tem que haver um predicativo do sujeito. Lembrar que o verbo de ligação, ele também pode ser chamado relacional ou copulativo. Estou dizendo esta palavra porque a IDECAM já colocou, tá? Lembrar, verbo de ligação, não é? Ele está ali como ponte para fazer essa relação, esta ponte entre o sujeito e o predicado. Portanto, não é um verbo significativo, nocional. Ele é relacional ou copulativo ou verbo de ligação. Tá? Vamos lá. Assinale a alternativa em que uma nova pontuação para o período acima tenha sido feita de forma gramaticalmente correta e que mantenha o mesmo sentido. Olha mesmo, quando a banca pedir, quer dizer, a banca que sou eu, né? Quando a banca pedir o aspecto gramatical e o sentido, faça o seguinte: olhe primeiro o gramatical, tá? E vai verificando o que está errado gramaticalmente. E depois é que você vai olhar o sentido. Beleza? Não precisa ler isso agora, tá? Olha mesmo. É importante lembrar que 4 pontos que vão ajudar muito numa questão dessa. Olha, lembrar que o sujeito não pode ser separado do verbo, do predicado, por pontuação nenhuma, tá? E o verbo do complemento verbal. Quais são os complementos verbais? Objeto direto e objeto indireto. Vou colocar aqui uma exceção, tá? O nome do complemento nominal, o nome do adjunto adnominal. Estes 4 pontos aqui, eles não abarcam, evidentemente, toda a regra de pontuação, mas ajuda substancialmente, tá? E lembrar, quando houver algo intercalado entre o sujeito e o predicado, tá? Pode colocar um par de vírgulas ou duplo travessão, até parênteses, se quiser. Mas lembre, colocou uma, tem que colocar a outra. Colocou um, tem que colocar o outro. Porque se colocar só, por exemplo, esta daqui está separando o sujeito do predicado. Tá? E isso vale para os demais. Agora, veja bem. Quando eu digo assim, meu neto beijei-o, a coisa mais linda desse mundo. Meu neto beijei-o. Veja, quem beijou? Eu, sujeito oculto, verbo transitivo direto. Beijei quem? Meu neto.
objeto direto, que aqui é objeto direto também. Então, veja que isso é um objeto direto pleonástico, porque está repetido. E esta vírgula aqui está certíssima. Porque o objeto indireto, o direto, desculpa, ele veio anterior, tá? Ele veio antes do verbo. E ele é pleonástico. Aqui do mesmo jeito. Ah, meu neto. Ah, meu neto. Dei-lhe um beijo. Verbo transitivo direto, indireto, neste contexto. Dei o quê? Dei o quê? Um beijo. Objeto direto. A quem? A meu neto. Objeto indireto. E aqui, objeto indireto. Há uma repetição, tá? E aqui, a vírgula. Beleza? Então, vamos lá. Olha mesmo. Pontuação é análise sintática. E quando a gente vai fazer uma análise sintática, a primeira medida é destacar o verbo e procurar saber qual é o sujeito e assim por diante. Então, é isso que eu vou fazer. Faz, né? O que faz visitas mais demoradas? A felicidade. A felicidade é sujeito. E aqui é o predicado. Não pode ter essa vírgula aqui. Então, está errada. Não precisa você ir para. É um erro assim. Está na cara. Então, passa adiante. Tenha segurança. Confie no seu tato. Deixe de moído, como diz nordestino. Né? Então, vamos lá. Faz visitas mais demoradas. Né? Na infância. Quem faz? A felicidade faz visitas. Quem faz algo. Verbo transitivo direto. Visitas mais demoradas. Então, objeto direto. Não é? Faz visitas quando? Na infância. Adjunto, adverbial, circunstância de tempo, né? Então, veja bem. Esta oração, ela está na ordem direta, porque aparece sujeito, o predicado, né, o verbo, o seu complemento, e no final o adjunto adverbial. E há uma vírgula aqui. Está errada? Não. Ela é o quê? Facultativa, tá? Porque o adjunto adverbial, quando a oração está na ordem direta, ele fica no final. Não significa dizer que é proibido colocar uma vírgula. É lógico que essa vírgula aí, não é? Ela está dando mais ênfase na infância, mas está tudo certinho, tá? Até aqui tudo certinho. É a única fase em que esse que é um pronome relativo, porque eu poderia dizer na qual, tá? Então, esta vírgula aqui poderia estar, seria uma explicativa, uma oração subordinada adjetiva explicativa, mas a vírgula não pode vir aqui depois do pronome, tá? Então, isso aqui está o quê? Errado. Vamos lá. A felicidade faz na infância. A felicidade faz. Verbo transitivo direto. Faz o quê? Visitas. Objeto direto. Veja que o adjunto adverbial, ele está deslocado. Ele é de pequena extensão. Este par de vírgulas aí não é obrigatório. Ele é o quê? Facultativo. Não há erro nenhum.
né? Faz visitas mais demoradas. Ponto e vírgula. Outra coisa, lembrar que esta oração aqui, ó, este período aqui, ó, é a única fase. Estas orações são coordenadas até aqui, não é? Então, veja que ela está com todos os seus termos. Ela é completa, ela é independente sintaticamente, ela é coordenada, inclusive é coordenada assindética. E por que eu estou dizendo isso? Para lembrar que as orações coordenadas, elas podem ser separadas por ponto, por vírgula e ponto e vírgula. Agora, o ponto e vírgula não pode separar as orações subordinadas. Beleza? Então, aí não tem nenhum erro até agora. É a única fase em que conseguimos acordar, passar o dia inteiro e ir para a cama felizes por dias consecutivos. Aqui também, a disjunto adverbial de tempo está no final. Esta vírgula aqui também é facultativa. Ou seja, acordar, conseguimos acordar. Veja que está havendo enumeração. Acordar, passar o dia inteiro e ir para a cama, tá? Acordar, passar o dia inteiro e ir para a cama feliz. Não tem nenhum erro. Gramaticalmente está tudo certo. Depois a gente vai olhar o sentido. Na infância, a felicidade faz visitas mais demoradas por dias consecutivos. É a única fase em que conseguimos acordar. Fase na qual, veja que eu coloquei aqui duplo travessão. Então, eu vou olhar. Então, ela é subordinada adjetiva explicativa. Eu vou olhar aqui. É a única fase em que não há vírgula aqui. Então, é subordinada adjetiva restritiva. Gramaticalmente, não teria problema, mas muda o sentido, tá? E lembrar também, então, mudou o sentido, está errado. E lembrar também aqui que tem um probleminha, olha. É a única fase, gramatical também, em que conseguimos acordar, tá? Veja que há uma enumeração. E cadê a vírgula aqui da enumeração? Teria que ter uma vírgula aqui, não é? A felicidade faz verbo transitivo direto. Faz o quê? Visitas mais demoradas, objeto direto. Há uma vírgula aqui. Então, esta vírgula aqui está separando o verbo do seu complemento verbal. Para ficar certo, ou colocaria outra vírgula aqui, ou tiraria o quê? As duas. Beleza? Então, a correta é letra C. Vejamos. Assinale a alternativa em que o elemento coesivo sequencial dó, nas frases abaixo, não seja resultante da contração da preposição de mais o artigo definido masculino. Lembrar, elemento coesivo sequencial pode ser conjunções, as preposições também são elementos coesivos sequenciais. E, professora, e o pronome relativo? O pronome relativo, ele tanto é elemento coesivo sequencial como referencial, porque ele vai, não é, se referir a algo dito anteriormente, não é? Então, vamos ver. Aqui. Felicidade plena, só num conforto protegido do ventre.
Isso aqui é de, a preposição de, mais o artigo o, é uma contração, igual o que está sendo dito aqui. Então, está errado. O paraíso com serpentes e frutos proibidos, do qual Adão e Eva foram expostos. A gente vê aqui um pronome relativo, que está se referindo a quê? A algo dito anteriormente, paraíso. A gente sabe que quando houver um pronome relativo introduzindo uma oração, ela é subordinada adjetiva, beleza. Agora, vamos olhar aqui a questão da regência. Toda vez que um pronome relativo introduzir uma oração, e nesta oração houver um verbo que exige uma preposição, ou um nome que exige uma preposição, esta preposição, ela vai vir antes do pronome. Então, vamos olhar isso. Adão e Eva foram expulsos. Expulsos de onde? Do paraíso. Tá? Então, isso aqui é uma preposição de mais ó. Eu poderia dizer assim: o paraíso com serpentes e frutos proibidos, não é? De que ou de onde Adão e Eva foram expulsos, não é? Então, veja, isso aqui é uma preposição de mais o artigo o. Então, não é a nossa resposta. Em geral, contidas pelas contradições mesquinhas do cotidiano, de mais o. E lembrar que o artigo vai apontar para o substantivo. Aqui está apontando para o vento. Este artigo aqui, ó, se refere ao paraíso, né? O paraíso do qual ele foi expulso de onde? Do paraíso, tá? Vamos lá. São necessárias contrações tão brutais que chegamos à luz aos verbos prenúncio do que estava por vir, tá? Veja bem, eu tenho aqui de mais o. E aqui eu tenho um que, não é? Prenúncio do que estava por vir. Isso está se referindo a prenúncio do que estava por vir. Então, nós temos aqui a preposição, e este o e este que é a famosa DR. O que é isso, professora? Este o aqui pode ser substituído por aquilo, não é? Aquilo, o qual. Beleza? Então, a fusão prenúncio daquilo, o qual está por vir. Então, este o é pronome demonstrativo e este que é pronome relativo, a famosa DR. Então, este ozinho aqui não é artigo definido masculino, é pronome demonstrativo, letra D. E olha mesmo, gente, esqueci a letra E. Ai, Jesus! Mas tudo bem, vamos lá. Olha mesmo. Leia o fragmento. Sempre eu digo, leia o comando da questão. Leia o fragmento. Considere os respectivos comentários.
Aí você já vai olhando os comentários, ó. Nas duas ocorrências, a palavra que é pronome relativo. Vamos lá. Veja bem. Temos o que aqui, olha, que analisamos anteriormente, né? Prenúncio daquilo qual está por vir. É pronome relativo. Beleza. E temos aqui este que. Vamos olhar isso aqui, ó. São necessárias contrações uterinas tão brutais. Veja, nós temos aqui uma palavra que intensifica, um advérbio de intensidade. Tão que, tamanho que. Esta construção é uma relação de causa e consequência. Olha mesmo. Primeiro, se tem as contrações uterinas. Primeiro acontece isso. E devido a isso, e por causa disso, há a consequência, que também eu posso chamar de efeito. O elemento coesivo está aqui, e ele está introduzindo uma oração subordinada adverbial consecutiva. Na oração principal, há a causa. Veja que a consequência veio aqui. Este que é o quê? Conjunção subordinativa consecutiva. Então, isso aqui está errado. Vou colocar aqui, conjunção subordinativa, não é? Consecutiva, porque tem valor de consequência. Lembre, quando houver consequência, tem que haver causa. Quando houver causa, é a consequência. Elas andam juntas, tá? Agora, a consequência veio na oração subordinada. Sem afetar a coerência, a preposição para poderia ser substituída pela locução conjuntiva, locução, porque há 3 palavras. Para destruir a convivência idílica, não é? A fim de destruir, pode sim, e tem ideia de quê? De finalidade. Está certo. Inclusive, gente, esta oração aqui, ó, esta oração aqui é para destruir. Veja que o verbo está no infinitivo. Quando o verbo está no infinitivo, no infinitivo, no gerúndio, no particípio, a oração é o quê? Reduzida. Isto é uma oração reduzida de infinitivo. Mas, professora, a oração reduzida não tem um elemento coesivo e o verbo vai estar na forma nominal, ou no infinitivo ou no gerúndio no particípio. Beleza. Mas, professora, para é uma preposição e é um elemento coesivo. Lembrar que uma das funções da preposição é introduzir oração subordinada reduzida. Beleza? Então, isso aqui é uma oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo, tá? A oração do que está por vir é subordinada adjetiva restritiva. Exatamente. Veja que não há vírgula antes dela, não é? Então, e toda oração introduzida por pronome relativo, ela é subordinada adjetiva. Houve vírgula aí? Não. Então, ela é o quê? Restritiva, certo? 2 e 3, tá? Letra D. E, lógico, quando você estiver fazendo prova, não é? Que você verificar, não é? Então, olha, o 2, que é bem fácil, o 2, não é? A fim de
Ideia de finalidade, não é? Então, você já vai o quê? Já ia o quê? Eliminando, não é? Então, vamos lá. Eu coloquei isso aqui para a gente ver esse negócio da reduzida. Lembrar que as orações reduzidas, elas só podem ser subordinadas. E as orações subordinadas têm asa e não podem voar. Por quê? Porque elas estão juntas, elas são inseparáveis. Elas são dependentes sintaticamente, tá? E asa adjetiva, substantiva e adverbial. Olha mesmo, vou cortar aqui, ó. É crucial. É crucial isto. Toda esta oração aqui é subordinada substantiva. E as orações subordinadas substantivas, elas podem exercer 6 funções sintáticas. As orações adjetivas são 2 e as adverbiais 9, tá? Então, veja bem. Para você saber a função sintática desta oração, você volta à oração principal, que é aquela que não tem um elemento coesivo e que a outra é subordinada a ela. Beleza. Então, vejamos. É crucial você ser feliz. A oração principal tem um verbo na terceira pessoa do singular. E veja que você não vê o sujeito aí de forma nítida, porque essa oração principal não apresenta sujeito. Vamos fazer um teste. Coloque ele ou ela e leia o período todo. Ela é crucial você ser feliz. Tem sentido? Não tem. É porque esta oração principal não apresenta sujeito. O sujeito dela é oracional. Esta oração é sujeito dela. Portanto, é uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Outra coisa, ela tem um elemento coesivo aqui? Não tem. O verbo está no infinitivo. Então, é subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. E aqui eu desenvolvi a oração. É crucial. Quando você tiver dúvida, você desenvolva, que fica melhor, tá? Aí coloca o elemento coesivo e o verbo conjugado. É crucial isto. Este que é conjunção integrante. E toda oração introduzida por uma conjunção integrante é subordinada substantiva. A gente já sabe que ela é subjetiva, né? Só que aqui ela está o quê? Desenvolvida. Olha aqui, tá? Então, vamos lá. Então, toda vez que você vir o que, a palavrinha que, a primeira atitude é procurar saber qual é a classe gramatical. Porque, veja bem, quando for pronome relativo e introduzir uma oração, a oração vai ser subordinada a adjetivo. Quando for conjunção integrante, a oração é subordinada a substantiva. E aí você vai ver qual é a função sintática, se é de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de aposto e predicativo, não é? Vamos lá. 6. Há no trecho a presença de qual figura de linguagem? Felicidade é pássaro. Pássaro irrequieto, concebido para a liberdade. Então, veja que aí está fazendo uma analogia entre este termo aqui e este termo aqui, tá? Ou seja, verificando que
felicidade tem características semelhantes a um pássaro irrequieto que é concebido para a liberdade, tá? E isso é o quê? É uma metáfora. A metáfora é uma comparação implícita, não é? É uma metáfora. E lembrar que a metáfora é uma alegoria, né? Ela se vê, isso aqui, ó, felicidade é pássaro, desculpa. Isso é uma definição conotativa, não é? Não é no sentido denotativo, real, que você vai pegar um dicionário e olhar o significado de felicidade. Você não vai encontrar este significado, né? Então, personificação. Personificação é quando um termo que não tem características humanas, ele é humanizado, vamos dizer assim. Se eu dissesse assim, a felicidade cantou para mim, seria uma personificação, tá? Porque eu estou dando características humanas a um ser inanimado. A personificação, ela também é sinônimo de prosopopeia, tá? Então, vamos lá. Antíntese, ideias opostas, antitéticas. Por exemplo, felicidade versus tristeza. Sinédoque é um tipo de metonímia, não é? Quando eu digo assim, vou trabalhar para comprar meu teto. Ou seja, uma parte de uma casa, que significa o quê? Casa. Isso é uma sinédoque. Analepse é uma figura de linguagem que se refere a algo anteriormente. Veja bem. Por exemplo, quando você assiste a um filme que há uma quebra no tempo cronológico e uma volta ao passado, tendo um flashback, não é? Ou seja, analepse e prolepse são figuras de linguagem que se relacionam ao tempo. Analepse, há um tempo anterior, quando há um flashback. E prolepse, há um tempo posterior. Né? Quando a pessoa dá um spoiler, tá? Um exemplo claro, você vai contar a sua história, você diz daqui uns dias serei professora do Estado. Não é? Você está contando a sua história, então você dá um spoiler de algo que vai acontecer no futuro, tá? Vamos lá. É mundo inóspito se comparado aos ditames da vida intrauterina. Veja bem, mantendo o mesmo significado, os termos inóspitos e ditames poderiam ser substituídos por. Veja que no texto, não é? Está falando da felicidade, não é? E ele começa a dizer: só experimentamos a felicidade plena na infância. Na vida adulta, ela surge em ondas. E é verdade, porque nós temos momentos felizes, né? A felicidade não é duradoura, assim como também a tristeza não, né? Em geral, contida
contradições mesquinhas do cotidiano. Aí ele está falando sobre felicidade, né? Aí ele diz, para destruir a convivência idílica com o organismo materno, isso aqui a gente viu, né? As contrações do bebê quando está por vir. Na infância, né? Ó, para destruir a convivência idílica, não é idílica, tudo maravilhoso, é um sonho, não é? Com o organismo materno, são necessárias contrações uterinas tão brutais que chegamos à luz aos berros, prenúncio do que está por vir. Né? O bebê, ele já chega argumentando, né? A gente começa a argumentar quando chega ao mundo, não é? Quando chegamos ao mundo, não é? E ele grita, ele sai de um ambiente seguro de conforto, que ele conhece, que ele passou 9 meses ali. Coisa linda, não é, gente? Aí, na infância, é, a felicidade faz visitas. Sim, aqui, olha. A plenitude chega ao fim em 9 meses. Os religiosos que me perdoem, mas o paraíso com serpentes e frutos proibidos, do qual Adão e Eva expulsos por graça do pecado original, é mundo inóspito, se comparado. Então, esse mundo inóspito é um mundo difícil, um mundo inabitável, um mundo. Enfim, vamos olhar aqui. Aí, aos ditames da vida intrauterina, as regras, os preceitos, né? As regras da vida intrauterina. Ela dita o quê? Paz, amor, não é? Então, é mundo inóspito, inclemente, não clemente, duro, difícil, não é? Rude, preceitos, não é? Preceitos, regras, ditames. Só que esse ditames aqui está no modo positivo, porque dentro da barriga os ditames é o quê? O amor, a vida segura, enfim. Então, letra A, áspero, certo? Autonomia, errado. Rude, certo. Escolhas, errado. Receptivo, mundo inóspito, não é receptivo. Decisões. Inabitável, certo? Liberdades, não. Então, letra A. 8. Assinale a alternativa em que há um comentário correto a respeito do trecho. Vamos lá. O pronome me tem valor reflexivo. Reflexivo é quando o sujeito pratica a ação, ele é agente e ele recebe. Ele é agente e paciente simultaneamente, não é? Vamos lá. Os religiosos que me perdoem. Este verbo aqui, nesta situação, é um verbo transitivo indireto. E isso aqui é o objeto indireto. O verbo perdoar, quando perdoa alguém, é verbo transitivo indireto. Quando perdoa algo, é verbo transitivo direto. Então, isso aqui está errado. Mas se você não tem tanta certeza, vai passando, né? Aí vamos lá. A expressão do qual pode ser substituída por de onde, sem prejuízo gramatical e semântico. Vamos lá. Mas o paraíso com serpentes e frutos proibidos, do qual, não é? Ou seja, do qual está se referindo o quê? A paraíso, que nesse caso é um espaço, é um lugar, né? Paraíso de onde?
onde só pode se referir a lugar. Não tem problema nenhum aqui. Então, isso aqui é certo. E você vai olhando aqui. Onde foi que eu coloquei? Assinale a alternativa em que há um comentário correto. Então, porque eu pensei que era de. O correto já está aqui, não é? Na letra B. A expressão que me perdoe é adjunta adnominal oracional com sentido explicativo. Vamos lá. Olha, deixa eu apagar aqui. Veja bem, os religiosos, os quais, veja que esse que está se referindo a religiosos, o antecedente, religiosos, os quais, isso aqui é um pronome relativo. Portanto, esta oração aqui é subordinada adjetiva. Tem vírgula aqui? Não tem. Ela é restritiva, tá? As orações subordinadas adjetivas, sintaticamente, elas têm função de adjunta adnominal. Morfologicamente, é um adjetivo, o próprio nome já está dizendo. Subordinada adjetiva tem valor de adjetivo. Substantiva tem valor de substantivo. Adverbial tem valor de advérbio, morfologicamente falando. Não é? Então, toda oração subordinada adjetiva é um adjunto adnominal. Mas está dizendo com sentido explicativo. E não é, porque ela é o quê? Restritiva. Não é? Para ser explicativa, ela teria que ter uma vírgula aí. E não tem. Portanto, claro, isso aqui acerta já está aqui. A palavra mas atribui ao texto uma progressão temática. Ou seja, o texto está sendo desenvolvido e tem uma coerência. O tema está sendo, não é? E primordialmente por coesão interparagráfica. Veja bem, interparagráfica é entre parênteses, tá? Veja, entre parênteses, entre parágrafos. Interparagráfica é quando é entre parágrafos. Veja que ela está dentro do mesmo parágrafo. Então, ela é intraparagráfica. Interparagráfica. Olhe mesmo. Inter é quando é entre parágrafos. Olha mesmo aqui no texto. Por exemplo, para destruir, não é? Essa preposição aqui é intraparágrafo, interparágrafo, entre, não é? E se eu dissesse assim, mas, portanto, para destruir a convivência idílica, portanto, conjunção conclusiva, está começando um parágrafo, interparagráfica, entre parágrafos, só quer dizer parênteses, entre parágrafos. E aqui ela é o quê? Intra. Onde é que estamos? Tá? O vocábulo se é partícula fossilizada.
O que é uma partícula fossilizada, professora? É um nome feio, né, gente? Eu também não gosto muito desse nome. Acho, coloco porque a banca coloca, mas é fácil. Partícula fossilizada. Ela é, o- é uma parte integrante do verbo. Ela pertence ao verbo. O verbo, olha, queixar-se, ele é pronominal. Ele só pode ser conjugado com o pronome em todas as pessoas e tempos verbais. Queixar-se, arrepender-se. Então, isso aqui é parte integrante do verbo, inclusive é essencial. O que é essencial? O verbo tem que ser conjugado com o pronome. Eu me queixo, tu te queixas, eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende, tá? Então, partícula fossilizada, não é? Vamos ver onde é que tem esse se aqui. Olha, aqui. Os religiosos que me perdoem, mas o paraíso com serpentes e frutos, do qual Adão e Eva foram expulsos por graça do pecado original, é mundo inóspito. Se comparado aos ditames, se comparado, se for comparado, é uma conjunção subordinativa condicional. Ou seja, isso aqui é uma oração adverbial subordinada, adverbial condicional. Beleza? Então vamos lá. Olha mesmo, eu coloquei o verbo perdoar, e isso vale tanto para o verbo perdoar como para o verbo pagar. Ela não perdoou. Não perdoou quem? A empresa. Objeto direto. Aqui é verbo transitivo direto. Ela perdoou a quem? Não é? Verbo transitivo indireto, pede a preposição a, filha, admite o artigo, por isso que é a crase. Isso aqui é um objeto indireto. Ela perdoou, verbo transitivo direto. Perdoou o quê? As dívidas. Objeto direto. A filha. Objeto indireto. Ele é bitransitivo. Ela perdoou por amor. Por amor é um adjunto adverbial, não é? Inclusive de causa. Porque primeiro ela ama e depois ela o quê? Perdoa. Olha mesmo. Consequência. Causa e consequência. Adjunto adverbial de causa. Veja que aqui há apenas adjunto adverbial. Então, isso aqui é um verbo intransitivo, né? E é apenas uma oração. O período é simples e a oração é o quê? Ai, professora, que coisa fácil. Pois me diga. Eu sei que você sabe. É uma oração reinante, é única. Tem apenas uma oração. Então, é uma oração absoluta, tá? Beleza? Isso aqui para o verbo pagar. Ela pagou a empresa. Ela pagou a filha. É a mesma coisa. Então, pagar. Se você paga algo, é verbo transitivo direto. Se você paga alguém, é verbo transitivo direto. Não, é verbo. Se você paga algo,
verbo transitivo direto. Se você paga alguém, é verbo transitivo indireto. Se você paga algo a alguém, é verbo bitransitivo. Perceba, os verbos podem mudar de transitividade, não é? Vamos lá, eu coloquei este exemplo. Na sala de aula, seguir estas regras: desligar o celular, fazer silêncio e respeitar os colegas. Isto é uma coesão parafrástica. Uma coesão sequencial parafrástica. Por que, professora? Olha mesmo. Observe aqui que há um paralelismo, uma recorrência. A parafrástica pode ser também chamada de recorrencial, porque aqui há uma recorrência de uma estrutura sintática. Olha mesmo. Na sala de aula, seguir. Quem segue, segue algo. Seguir estas regras. Objeto direto. Desligar o celular, verbo transitivo direto, o celular, objeto direto. Fazer o quê? Verbo transitivo direto, silêncio, objeto direto. Respeitar, quem respeita, respeita algo ou alguém, objeto direto. Aí, outra coisa, o verbo aqui está no infinitivo, aqui no infinitivo, aqui no infinitivo, infinitivo. Veja que há o quê? Uma recorrência de estrutura. Isso se chama paralelismo sintático, tá? Então, veja bem, professora, e também há uma coesão, olha mesmo, vou até mudar a cor, e há uma coesão catafórica, porque vai ser dito depois quais são as regras, não é? E também uma coesão endofórica, porque está dentro do texto. Exofórica, extratextual, fora do texto. Exofórica, fora do texto. Extratexto, que ela também pode ser chamada deítica. São sinônimos. Beleza, gente. Modalização. Modalização significa é um caráter opinativo, a subjetividade, a opinião. E esta modalização aqui é deonte. Por quê? Porque ela está exprimindo, está falando sobre regras, condutas. E ela é deôntica por obrigação. E eu vou falar de uma deôntica por volição. Para cá, escute bem. Eu desejo que você faça uma ótima prova. Volição é quando se expressa o que é desejável e até o indesejável. Beleza, gente. Eu vou dizer, eu ia dar outro exemplo, e modalização epistêmica é quando fala sobre conhecimentos, crenças, ela pode ser asseverativa, eu tenho certeza,
eu tenho convicção de que, por exemplo, a matrícula das escolas públicas aumentou por isso, isso e isso. Isso é asseverativa, tá? E quase asseverativa. É provável, é possível, você não se compromete com o dito, beleza? Vamos lá. Se colocássemos o vocábulo pássaro no plural, quantas palavras flexionaria em número para concordar com o referido ter? Confesso que a IDECAN nunca colocou uma questão desse tipo, que eu me lembra, não, mas eu quis colocar, tá? Porque trabalha com concordância. E às vezes ela pede também para contar quantos verbos, papapá, quantas orações, quantos adjetivos. Beleza, vamos lá. Aqui. Se colocássemos o vocábulo pássaro no plural, vamos colocar pássaros. A gente faz o que a banca pede. Então, vamos lá. Quantas palavras flexionaria em número para concordar com o referido termo? Confesso que não é uma questão tão fácil, porque, olha mesmo, felicidade é pássaros. Quando tivermos o verbo ser, não é? Ó, tudo são flores. Tudo é flores. Ambos estão corretos. Agora, isso aqui é sujeito, isso aqui é sujeito, isso aqui é predicativo do sujeito. Aqui, o verbo está concordando com o predicativo sujeito, aqui com o sujeito. Esta daqui é a que se usa mais, não é? É mais, vamos dizer assim, soa melhor. Agora, se eu dissesse assim, meu neto é minhas alegrias. Aqui, o sujeito é uma pessoa. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito. Beleza? Dito isto, vamos fazer. Felicidade é pássaros inquietos, concebidos para a liberdade. Mal pousam em nosso espírito, já batem asas contra todas as evidências. No entanto, vivemos na ilusão de um dia aprisioná-los. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, veja bem, aqui vai haver dois gabaritos, não é? Porque eu também poderia dizer, felicidades são pássaros, não é? Então, essa questão aqui ficou errada, porque perceba o que eu estou dizendo. Eu poderia, vamos dizer, se eu colocasse C, A, não, tá certo. Porque eu estou pedindo para colocar pássaros no plural, né? Pássaros, pássaros inquietos. Ó, inquietos. 2, 3, 4, 5. Porque, obrigatoriamente, eu não tenho que colocar felicidade no plural. Agora, as outras, sim, eu tenho que colocar, tá? Então, letra B. Agora, eu poderia colocar
felicidades no plural, poderia, mas não é obrigatório. E se eu colocasse, olha, felicidades são pássaros, não é? Então, é realmente letra B. Felicidade são pássaros inquietos para a liberdade, não é? Mas aí também eu poderia colocar felicidade são pássaros. Tudo são flores, né? Mas não é que é obrigatório, não é? Em número para concordar com o referido T. Letra B. Entendeu? Vamos lá. 10. A palavra intrauterina está grafada corretamente. Qual alternativa contém um erro de ortografia? Vamos lá. Antissocial. Está certo. Porque quando a segunda palavra começar com R ou S, R ou S vão duplicar. Então, ela quer o que tem um erro. Errada. Interregional. Como a segunda palavra começa com R, tem que ter o quê? O hífen. Fim de semana, né? As palavras que têm preposições, conjunções, elas não têm mais o hífen, mas há exceções, tá? Mas aqui está correto. Por exemplo, se você disser pé de meia, tem o hífen. Cor de rosa, tem um hífen, né? Mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito, não é? Então, vamos lá. Pré-fabricado. Pré-fabricado. Está certo. Porque quando houver o prefixo pré, se ele for tônico, e esse aqui é tônico, vai ter o hífen. Ou seja, ele é tônico, ele tem autonomia. Pré-fabricado. Agora, pré-adolescente. Também tem hífen. Pré-aquecer. Sem hífen. Porque esse pré aqui é átomo. Ele não tem autonomia. E por isso ele vai se juntar com isso aqui. Porque ele não tem autonomia fonética. Ele é fraco. É como se ele que se equilibrasse, ele se apoiasse na outra palavra. Beleza? Então, cor de rosa é a errada. A oração destacada na passagem a seguir é tipificada. Mal pousa em nosso espírito, já bate as asas. Aqui nós temos a oração principal. Esse mal pousa, assim que pousa, quando pousa. Então, é uma oração subordinada, adverbial, temporal. Sim, quanto a esta vírgula aqui, ela é obrigatória. Por quê? Porque a oração está na ordem indireta. Ou seja, a oração subordinada adverbial temporal, ela veio antes da oração principal. Se colocássemos na ordem direta, já bate as asas, mal pousa em nosso espírito,
estaria na ordem direta, ou seja, primeiro a oração principal, depois a subordinada adverbial. E, nesse caso, a vírgula seria facultativa, beleza? Vamos para a 12. Acerca das palavras destacadas acima, analisa as afirmativas a seguir. As palavras convivência, necessárias e prenúncio são acentuadas pelo mesmo motivo. Elas são o quê? Elas são paroxítonas, terminadas em ditongo. Ditongo, duas vogais na mesma sílaba. E todas são, o ditongo é crescente. Por quê? Porque o ditongo crescente é quando é semivogal mais vogal. Veja que esse I aqui é semivogal. Aqui também. E aqui também. Lembrar que quando as paroxítonas terminadas com ditongo crescente, elas podem ser proparoxítonas aparentes, acidentalmente, tá? Convivência, tá? A banca já colocou isso, tá? Repetindo, essas são paroxítonas terminadas com ditongo. E a gente vê que o ditongo é crescente, porque a vogal A, ó, ela vai subindo. Ó. A única vogal que só pode ser vogal é a letra A. Tá? Aí, veja bem, convivência. Veja, semivogal é uma metade. Tá? Pode falar convivência, convivência, aí vai subindo o som, tá? Isso é ditongo crescente. E quando a paroxítona for um ditongo crescente, ela pode ser proparoxítona acidentalmente, que é chamada de aparente também. Beleza? Isso aqui está certo. A palavra estar, não é? É acentuada por ser oxítona, não é? A sílaba tônica é esta, a última sílaba. As óxidas terminadas em A é O, seguidas ou não de S, são o quê? Acentuadas. Beleza. Caso retirássemos o acento dela, vamos tirar esta, mudaria a classe gramatical dela, ou seja, passaria a ser pronome demonstrativo. Beleza. E não seria acentuada, porque passaria a ser uma paroxítona, certo? Porque a sílaba tônica é esta, não é? E as paroxítonas terminadas em A, E, O, não são acentuadas. Certíssimo. A palavra idílica é proparoxítona, porque o som forte, né, a sílaba tônica está aqui, na antepenúltima, não é? Idílica. Então, tudo está certo, não é isso? Letra D. Vamos lá. No contexto discursivo apresentado, os termos demarcados anteriormente têm função de felicidade plena, mesmo, realmente, só no conforto, apenas no conforto, tá? Então, são o quê?
são advérbios. Tá? Lembrar que a palavra mesmo, ela pode ter outras funções, pertencer a outras classes gramaticais. E sempre eu digo, coloque a seta, com a seta você acerta. Olha, ele mesmo está apontando para ele, que morfologicamente é um pronome pessoal do caso reto, que exerce a função sintática. Quem corrigiu? Ele. É um sujeito, não é? Veja, ele mesmo está enfatizando a ação dele, né, do sujeito. Ele próprio, coloque ela própria, elas próprias, elas mesmas, eles mesmos. Isso aqui é pronome demonstrativo. Corrigiu mesmo, corrigiu realmente. Isso aqui é advérbio. A gente sabe que a família do advérbio é ava, tá? Está se referindo à ação verbal. Corrigiu mesmo. Isso aqui é um advérbio de afirmação. Veja que se colocássemos no plural, eles mesmos corrigiram mesmo, não flexionaria, porque o advérbio é invariável, né? Provas, bastantes provas, muitas provas, não é? Então, mesmo estando doente, veja que isso aqui é uma conjunção concessiva. Veja que está indicando aqui um contraste. Um homem doente, mesmo assim, ele corrigiu, né? Ele corrigiu mesmo, bastante, mesmo estando doente. Então, conjunção concessiva. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial concessiva. A escola exigiu a correção. Ele trabalha há anos no mesmo colégio, mesmo está apontando para colégio. Mesmo está no sentido de no igual colégio, que entendeu quando o mesmo estiver com esta função de igual, semelhante, vai ser adjetivo, tá? E outra coisa, olha mesmo, aqui eu coloquei escola e aqui eu coloquei colégio. São sinônimos, né? Beleza? Vamos lá. Eu vejo muita coisa aqui que eu quero falar, mas não vai dar tempo, porque senão o vídeo fica muito grande. Só experimentamos a felicidade plena na infância. A palavra destacada é formada por um processo de interseção de elementos. Veja, nós temos aqui um sufixo, que é o quê? Um afixo, não é? Então, é um elemento afixado. Letra A. Aglutinado, quando há aglutinação. Isso aqui é uma derivação sufixal, não é? Aglutinado é uma composição por aglutinação, quando duas palavras, dois radicais se unem e nessa junção ele forma outra palavra, mas há uma perda fonética. Justaposição é quando é uma composição. Tudo isso aqui é composição, né? Justaposto é quando não há perda fonética, né?
Cor-de-rosa. Sexta-feira. Parassintético. É quando obrigatoriamente tem que ter dois afixos simultaneamente, o prefixo e o sufixo. A palavra só existe se houver os dois. Por exemplo, desalmado. Isso é uma parassíntese, porque precisa do prefixo e precisa do sufixo para existir. Braquissêmico é quando há uma redução, uma abreviação, uma subtração fonética. Por exemplo, aí essa braquissemia, ela pode ser por aférese, síncope e apócope. Aférese no início, a perda é no início. Síncope, a perda é no meio. Apócope, a perda é no final. Por exemplo, pneu. É apócope. Por quê? Veja, pneumático. Perdeu isso aqui, ó. Houve uma subtração. Muitas pessoas me chamam de Fabi. Meu nome é Fabiana. Fabi é uma braxemia, de certa forma, porque houve uma redução, uma abreviação. Beleza? Agora, cuidado para não confundir com a abreviatura. Você diz, o exercício é na página tal. Isso é abreviatura. Beleza? 15. As respostas dos alunos, aí eu quero saber, em se tratando da função desempenhada pelas preposições em destaques, é correto afirmar que, olha mesmo, a resposta dos alunos quer saber se as preposições têm função ativa ou função passiva. Vamos lá. A resposta dos alunos. Veja, dos alunos está apontando para um substantivo abstrato. Então, dos alunos pode ser um complemento nominal ou um adjunto nominal. Complemento nominal é o que? Paciente. Adjunto adnominal é o que? Agente. A resposta dos alunos. Os alunos responderam. Eles praticaram uma ação. Então, isso aqui é o quê? Agente. A resposta dos alunos às armadilhas da IDECAM, a IDECAM faz as armadilhas, não é? As armadilhas são feitas por ela. Então, aqui é o quê? Armadilhas da IDECAM, agente. Então, é ativa em 1 e em 2. Letra A. As respostas dos alunos da EDECAM mostrarão a capacidade e o controle emocional deles. E isso me trará felicidade. Tá? Olha aí, isso é uma forma de felicidade, não é? Pois, gente, eu espero, está aí o gabarito, que vocês façam uma boa prova. E, como eu sempre digo, é preciso nunca você se esquecer de que ninguém, absolutamente ninguém, se constrói sozinho. Um ajuda o outro. E aí, se você gostou do vídeo, não custa nada você fazer o seu comentário, dar o like, porque isso ajuda
no meu trabalho, tá? Uma boa prova e deixe o conteúdo jorrar, tenha calma e faça uma prova maravilhosa. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.